Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kleiner Gouveia e vamos à resolução de uma questão do Enem do ano de 2018, ok? A questão traz como texto base, o texto fonte da questão, uma passagem de um livro intitulado 1984, de George Orwell, autor muito famoso da literatura inglesa. E o texto em si é basicamente um diálogo entre dois personagens, o Winston e o O'Brien, ok? Nesse diálogo, quando nós observamos aqui o texto, nós temos aqui na tela a questão junto aí com o texto, vocês podem observar que se trata de um diálogo. Em inglês, diálogos normalmente são marcados pelo uso de aspas, ok? Então, nesse caso, nós podemos observar uma sequência de diálogos onde se discute a definição de passado. Então, onde um personagem indaga o outro. O que é o passado? Do que o passado é feito? Então, a questão em si vai permear essa definição de passado para que a gente tenha noção exatamente do que precisamos dizer após o comando da questão, ok? Então, olha só. O comando da questão diz o seguinte: o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ou da. Bom, e aí nós temos as seguintes alternativas. Olha só. Alternativa A: boicote a ideais libertários. Bom, para um livro que trata sobre totalitarismo, não seria surpresa nós termos essa opção A como resposta do item, ok? Mas, na verdade, temos que nos ater simplesmente a esse diálogo que foi aqui exposto. Então, o livro pode em si, o romance pode em si falar sobre o boicote aos ideais libertários. Mas temos que lembrar sempre: a nossa atenção deve ser dada apenas ao trecho colocado aqui na questão. E esse trecho fala somente da parte relacionada ao controle do passado, a como o passado pode ser controlado. Então, apesar de ser uma alternativa interessante, porque principalmente quem teve acesso a esse romance de George Orwell poderia cair aqui nessa questão, nessa opção aqui que a questão trouxe, tá certo? Então fiquem atentos, porque a bagagem, o conhecimento de mundo nos ajuda muito numa prova como a do Enem, mas também pode nos levar ao erro, porque conhecendo o romance podemos querer marcar essa alternativa e não estaria correta, porque o trecho é o que importa, ok? Vamos à alternativa B: veto ao culto das tradições. Mais uma questão relacionada a um Estado totalitário, que pode nos levar a marcar essa alternativa. Mas, observando o diálogo entre O'Brien e Winston, nós não temos essa questão aqui relacionada a veto ao culto de tradições. Então, a alternativa B automaticamente também se mostra errada, ok? E aí vem a letra C: poder sobre memórias e registros. Bom, nessa parte, olhando para o texto, você vai observar que um dos personagens diz que o passado, ele está onde? Ele está nas nossas memórias, ele está em arquivos, ele está em registros. Então, tem absolutamente tudo a ver ao que nós temos na alternativa C: poder sobre memórias e registros, ok? E a alternativa D e a alternativa E trazem D: censura e produções orais e escritas. Tudo a ver com o regime totalitário, mas ele também cita a questão da memória, do controle sobre as pessoas, porque a memória também está nas pessoas e por isso não pode ser simplesmente produções orais e escritas. E a alternativa é manipulação de pensamentos individuais, que também é uma opção interessante, mas não trouxe os registros. Então, observem que a alternativa D
colocou só a questão dos registros das produções orais e escritas, e a alternativa E colocou somente a questão da manipulação de pensamento individual. Então, ficou em ambas as alternativas faltando alguma coisa. A única alternativa que traz as duas juntas é justamente a alternativa C, que é o poder sobre memórias, o pensamento individual de cada um, e registros, ou seja, produções escritas orais que podem ser controladas por esse Estado. Então, a alternativa C é a melhor resposta a essa questão.